Olá pessoal, sou Cláudio Nascimento, Claudinho do Som, e esse aqui é o Santa Cruz Pod, o seu podcast regional. Se inscreva nesse canal, é um canal criado por nossa voz, por nosso lugar. Precisamos nos unir para construirmos juntos uma nova realidade. Eu tenho ali na mesa de audiovisual Hugo Ângelo. Valeu, Hugo. Solta a vinheta aí, garoto. E hoje eu tenho aqui o privilégio de receber a Dona Jurema, né? Ela é a Dona Jurema Esteves de Menezes Duarte, 71 anos, louca de pedra. Todos na Urucânia conhecem a história da Dona Jurema, das Jantes Jurema Amor nas Mãos para Deficientes e Surdos, não é isso? Essa instituição fundada há 18 anos, né, Dona Jurema? 18 anos. Dona Jurema, com essa missão árdua, ela vai contar para a gente. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte: um projeto que tem transformação de vidas por meio do amor, da inclusão e da superação, tem que amar o que faz, né, Dona Jurema? Seja muito bem-vinda ao Santa Cruz Pod, é com você. Boa noite, Claudinho, é um prazer, né? Agora, Cláudio Nascimento, né? Nosso querido Claudinho, de tantos anos, né? De amizade, de companheirismo. É um prazer estar aqui. Boa noite a você, boa noite à sua equipe. É uma alegria mesmo, né? Estou honrada em poder ter sido convidada por você para participar do podcast. Dona Jurema, eu pergunto para a senhora, o que motivou... Como é que foi? Só a senhora para responder isso, né? O que motivou a senhora fundar essa instituição para deficientes e surdos? Eu até brinquei, né, com o rapaz da sua equipe, que eu tenho que reduzir 18 anos em 5 minutos, né? É difícil, né? Contar a história em tão pouco tempo, né? Eu costumo dizer que é uma história de amor e fome. De fome e de amor. Uhum. Reduzindo o máximo aqui, eu costumo dizer que a minha mãe, ela amava a tia dela. E ela tinha esse amor que eu gostava de estar final de semana junto com a tia, na casa da tia, casada, tinha um esposo e filhos. Mas também havia o prazer de irmos para a casa da tia dela, em Guadalupe, a tia Ida, para comermos melhor, devido à nossa situação financeira ser muito difícil, e passávamos necessidade, e nesta casa nós tínhamos uma alimentação melhor. Uhum. Por isso que eu falo que é fome e o amor e fome, porque passava mesmo necessidade. E nós íamos, minha mãe ia para a casa da tia com 4 filhos. Lá tinha 4 filhos, homens, meus irmãos, 3 irmãos, amores da minha vida. O Vanderlei, né, que hoje está vivo, o Sidney e o Jair Marcos já são falecidos. E eu que ia para lá. Então, eles iam para a rua jogar bola com os meninos. A minha prima, Nega, ela ia brincar com as meninas, colegas, e eu, muito pequena, ficava com o meu primo caçula da casa, que era deficiente auditivo, surdo, e eu ficava lá. Então, ele falava com as mãos alguma coisa, que eu não sabia nada daquilo, né? Mas nós nos entendíamos bem. Então, assim, teve a história de amor da minha mãe pela tia e o amor meu pelo meu primo, porque então, ele ficava sozinho. O que despertou, então, foi o seu primo. Alexandre. O Alexandre que despertou, pelo que eu estou percebendo, que despertou essa vontade de ajudar as pessoas que têm a deficiência. Né, essa deficiência, né? Sim, sim. Mas como é? Pode continuar. Desculpa que eu interrompi a senhora, mas pode continuar. Como é que foi essa história? Aí depois, os anos foram passando, né? Depois a minha tia faleceu e tal, e a vida segue, né? Uhum. E depois de eu namorar, noivar, casar, ter filhos,
né? Eu tinha aquele desejo de entender aquele negócio de mão, porque eu não sabia, né? E ele sabia um pouco, mas eu não sabia. Ele não tinha como ensinar aquilo. Mas nós nos comunicávamos, o interessante era isso, né? E quando eu, depois de adulta, eu consegui a oportunidade de aprender a Libras, ao qual sou muito agradecida à Igreja Batista de Campo Grande, Sim. primeira Igreja Batista, quando eu soube que lá havia curso de Libras. Fui muito bem recebida. Libras é uma sigla, né? É Língua Brasileira de Sinais. Sim, sim. Né? Uhum. Então, eu tive a oportunidade de aprender, né? A dona Leni, a foto dela está aí, o Alexandre, seu filho, ela tinha 2 filhos surdos e ela frequentava essa igreja, era professora lá. Então, comecei a fazer meu primeiro curso e depois fui fazendo mais outros. Porém, eu só queria aprender. E depois eu fui observando que não era apenas o aprender, era poder ajudar o surdo. Que você pode aprender uma coisa e guardar para você. E quando eu percebi que você poderia, aprendendo, socorrer um surdo na rua, dentro do hospital, dentro do mercado, em qualquer circunstância, você poder ajudar o surdo. Então, consegui aprender, que eu costumo falar, sempre estou aprendendo ainda, porque a Libras é uma língua viva, né? Ela está sempre se renovando. Então, assim, essa oportunidade que eu tive de aprender a língua brasileira de sinais apenas para ajudar pessoas surdas. Aí foi quando, nos cursos, orientam você a fazer contato com surdos. Eu fui até o Brizolão, que você conhece, pedi a oportunidade. Havia uma turma, né, de DA, que se chamava antigamente Deficiente Auditivo, só que a diretora não me permitiu, porque a prefeitura não permite pessoa alheia ao quadro estar na instituição. Eu desci a rampa e fiquei aguardando as mães dos surdos e convidei as mães para irem para a minha casa, né? Na verdade, nessa época, eu já estava no 2º para o 3º curso. E precisava treinar. O professor Alexandre, precisa treinar. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou treinar? Mas o mais interessante dessa história toda, e no primeiro curso, foi falado assim, a senhora pode fazer o curso, mas a senhora tem que trazer um surdo. Eu falei, meu Deus, onde vai ser um surdo? Eu acho muito interessante essa parte e muito inteligente. A senhora precisa trazer um surdo. Eu falei, como? Conversando com uma grande amiga, chamada Isolete, minha vizinha, e ela falou, a irmã Irene tem uma filha surda. Mora ali pertinho da minha casa, né, aqui no Conjunto Urucânio. Eu fui a essa casa e ela me permitiu, me emprestou a filha dela para poder levar para o curso, né? Então, tinha uma sala que tinha uma professora para os surdos e a outra sala tinha a turma dos ouvintes, né? Porque é o surdo, né, e ouvinte, que somos nós. Sim. Então, foi assim, um momento muito especial, eu achei muito rico, né, esse curso ter essa didática de orientar, né, incentivar que o surdo vá para estudar. Sim. Aí foram passando o tempo, né, e eu conheci uma assistente social em Paciência, ela também tinha uma turma de surdos na igreja, aí levou lá para a minha casa, que ainda não era instituição constituída, e assim o tempo foi se passando, eu falei, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? A criançada da minha rua começou a mostrar interesse em aprender também. Eu falei, o que eu faço agora? Meu Deus. Aí chamei uma assistente social, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional e fui chamando profissionais que pudessem ajudar essas crianças e adolescentes e me ajudar também, né? Para poder ajudá-los. E assim nasceu a ONG Jandes, né? Associação Beneficente Jurema Amor nas Mãos para Deficientes Surdos. Mas esse nome foi a senhora mesmo que criou? Alguém já chamava a senhora por esse nome, Jurema Amor nas Mãos? Ou foi uma combinação? Como é que foi que surgiu esse nome? Na verdade... Porque desde que eu conheci, lá na época do carro de som, né? Que sim. A gente tinha aquela parceria de divulgar, né? Sim. A Jandes. Eu sempre tive essa curiosidade.
Jandes. Jandes é uma sigla, Jurema Amor nas Mãos para Deficientes e Surdos. Então. Desculpa, eu quero falar para a senhora, falei antes da entrevista, que eu ia dizer uma coisa para a senhora. Eu tenho uma deficiência visual, eu só enxergo do olho esquerdo. Mas eu sempre tive, durante todos esses anos, vergonha de falar isso. Eu sempre tive vergonha. Foi um acidente com 4 anos, eu furei esse olho com a tesoura. E graças a Deus o médico lá do Souza Aguiar, onde eu fui socorrido, né? Ele salvou o meu olho, ele costurou o meu olho e eu tenho um olho aqui. Então, eu não tenho por que ficar escondendo mais isso, né? Sim, sim. Que eu tenho uma visão monocular praticamente. Enxergo muito pouco, 5, 10% aqui do olho direito, que causou esse desvio, né? Mas eu, quando jovem, já no carro de som, me escondia muito das pessoas, me escondia, o carro de som ficava como uma fortaleza, não queria que a pessoa percebesse essa deficiência. Mas eu superei isso, graças a Deus estou muito bem. Né? Que bom. Que bom. E a gente vai seguindo a vida, né? Mas esse projeto, como foi o início? Todo projeto no início tem uma dificuldade, né? A gente nunca começa nada assim. Então, imagino que a senhora tenha tido muita dificuldade. Ainda tem hoje em dia, né? Muita. Mas lá no início ainda mais, né? Sim, sim. Como é que a senhora conseguiu, dona Jurema? Então, superar isso tudo? Eu tenho uma história que ela é muito forte no sentido do amor. Por isso que a instituição tem um amor. Uhum. Chama-se Mary Alice. Mary Alice? Mary Alice, é um nome só. Mary Alice, junto. Mary Alice era uma mulher muito forte, mas ela tinha muito amor. Mary Alice é minha mãe, amor da minha vida. E ela sempre nos ensinou, a mim e meus 3 irmãos, que nós precisamos ter determinação e sermos fortes. Então, passamos muita fome. Era um ovo para 4 filhos. Meu Deus. Mas minha mãe sorria o tempo todo. Né? Então, assim, ela nos passou, para mim e meus irmãos, essa fortaleza. Então, quando você faz a pergunta sobre as dificuldades que eu passei, eu botei a mão na cabeça. Falei, meu Deus, foi chegando surdo, chegando criança com deficiência. A psicóloga Solange Maria, que colaborou conosco no início, né, é a minha prima psicóloga, ela, vamos fazer uma confraternização? Eu falei, como? Sem dinheiro para nada, em dezembro. Como fazer isso? Aí eu falei assim, vamos pedir no comércio. Então, eu tomei coragem, porque eu nunca pedi nada para meus filhos, né? Também passei momentos difíceis, não tanto quanto a minha mãe. E eu tomei coragem para ir ao comércio, bater de porta em porta. Você conhece quase todos os comerciantes lá, né? E sou muito grata, estou dizendo, citar nome é complicado, né? Para não esquecer ninguém, mas DI, né? Foi um dos colaboradores também. E o Cristiano, do supermarket, né? O Wilson, do Hortifruti, a Fátima, da ótica. Então, eu comecei a pedir. Só que eu sempre tive uma preocupação em pedir dinheiro. Porque sempre eu ouvi dizer que ONG todo mundo rouba. Então, eu tinha um trauma com isso, com essas 3 letrinhas. É complicado, Tinha né? preocupação. Então, eu deixava claro, quando eu batia as portas pedindo, eu não quero dinheiro. O que você pode comprar para nós oferecermos às crianças? Então, eles compravam o que eu pedia, o que eu precisava, e fazia doação para nós. Então, assim, foi muito difícil no início, né? Como eu superei isso, tendo a fortaleza de Mary Alice. Eu precisava ajudar aquelas crianças. Eu queria fazer, embora eu não me programei para ter ONG. A coisa foi, costumo dizer que foi Deus que me deu esse presente em minhas mãos. Por isso que o pessoal, você é louca de pedra, você é louca, né? Você tem seus filhos dito normais, que antigamente usava essa expressão. Hoje fala típico e atípicos, né? Então, seus filhos não tem problema algum. E por que você faz isso? Eu falei, eu não sei, estou fazendo. Eu estou fazendo. Então, assim, quando você se envolve em determinadas coisas e você começa a ter um outro olhar, né? Meu Deus, e agora? Eu estou com essas crianças, eu preciso do lanche.
Quando eu falo sempre do Robson, meu filho, né, que foi o primeiro colaborador nosso, né, o primeiro parceiro. Robson é o seu braço direito, né? Meu filhão, amor da minha vida. Então, assim, ele fazia uma capina, ele era menino, 12, 13 anos, fazia uma capina na casa de uma vizinha, ou pintava lá uma parede, ele levava um guaracamp, um biscoitinho para as crianças. Então, eu precisava de um pouco mais. Então, foi onde eu comecei a ter coragem para começar a pedir ajuda aos comerciantes locais. E alguns vizinhos começaram a colaborar. A Elzita, minha vizinha de frente, ela fazia um bolo para o lanche da tarde, daqui a pouco trazia uma canjica, e assim as dificuldades foram melhorando, foram diminuindo, né? E fui tomando coragem para deixar o amor prevalecer, porque o orgulho, né, e a vergonha de pedir, eu fui colocando por terra. Eu fui tomando coragem, né, pelo amor a esse trabalho, que eu não tinha planos de ter ONG, mas já que aconteceu, e cada dia mais eu tenho certeza que foi Deus que me escolheu para isso, né? Porque muitas vezes você programa aquilo que você quer fazer, mas muitas vezes é a vontade de Deus, não é a sua vontade, né? Ainda mais, a gente mora numa região desassistida. Muito. Tudo aqui é difícil. Muito. E aí aparece uma ONG, uma instituição que cuida de deficientes, de surdos, numa região que tem pouca assistência. E eu imagino que muitas pessoas procuravam a senhora porque na região aqui tudo é difícil, né? Muito. E a senhora dependia e depende até hoje da ajuda de comerciantes, de pessoas de bom coração. Aí eu pergunto uma coisa para a senhora. Em algum momento desses 18 anos, a senhora pensou em desistir? Muitas vezes. Muitas vezes. Quando você chega em determinados locais e não consegue, né? Desdenham você. Eu sei. Né? Então, imagino. Assim, é muito humilhante. Eu passei muita humilhação, né? De chegar, não vou citar o órgão, mas chegar no órgão querendo ajuda dos documentos. Eu comecei a entender, tinha que estar com as coisas documentadas. E como fazer, se você não sabe? Você tem que buscar quem saiba para poder te orientar, né? Como fazer. E teve um determinado local que a pessoa falou assim, a senhora está vendo aquele quadro ali? Ali tem um convite. Pega o telefone daquela moça, que ela esteve aqui uma vez e trouxe esse convite aí. Eu liguei para a moça, né? Fui embora, mal. Aí liguei para essa pessoa e ela falou, sabe por que o convite está lá? Porque eu fui lá, fizeram a mesma coisa que fizeram com a senhora, me deram a mínima. E eu queria ajudar um grupo de crianças também. Aí ela me deu algumas coordenadas, por onde começar, ato, estatuto, CNPJ, né? Essa pessoa que passou por essa situação também. Então, assim, é muito difícil, né? Realmente, quando as pessoas com deficiência, que elas estão sempre em segundo, terceiro e quarto plano. E as crianças da Zona Oeste, para conseguir uma fisioterapia, tudo é no centro do Rio, quando consegue. Né? Especialistas, quando consegue. Então, tudo é muito difícil. Então, eu sou muito grata a muitas pessoas, inclusive seu Milton. Você deve ter conhecido o seu Milton, que ele fazia um trabalho com crianças na comunidade, uma época, que seu Milton ele fez um curso de fisioterapia e ele nem se formou, mas ele já tinha umas mãos muito abençoadas por Deus, creio eu dessa forma, que todo mundo que ele colocava as mãos resolvia o problema das pessoas que tinham sido acometidas de AVC, né, acidente vascular cerebral, e ele cuidava dessas pessoas, e as pessoas ficavam restabelecidas, né? Quem não dava para sair correndo, mas tinha uma melhora muito boa, sabe? Então, esse senhor, seu Milton, sou muito grata, está falecido, mas pelo período que ele se dedicou, né, à instituição, ajudando essas pessoas. Então, assim, é prazeroso, né? Mas momento para desistir, tive muitos pelas dificuldades que você enfrenta. Sem verba, sem parceiros,
né? Aí você tem que estar batendo as portas, né? Hoje fala meter o pé na porta, né? Eu batia com delicadeza nas portas pedindo. Eu sempre presenciei a senhora sempre solicitando para datas comemorativas, né? Para a própria instituição, para suprir o que vocês precisam no dia a dia, né? Sim, sim. Eu sei bem disso, porque todo projeto no início ele é desacreditado, sim, né? Aqui no Santa Cruz tem pessoas que é o nosso propósito, é a nossa região se libertar. Quem sabe no futuro próximo que nós possamos conquistar a emancipação, sim, ou que pelo menos nós tenhamos uma representatividade forte da região. Sim. Então, no início, eu enfrento, sim, pessoas falando não vai dar certo. Ih, tá maluco, Claudinho? Tá maluco, cara. Larga isso aí. Tu já vai viver tua vida, vai ser o publicitário que você conquistou agora. E eu também sou um louco de pedra no Santa Cruz que esse é o nosso propósito. Criar laços através de pessoas como a senhora e como tantos que passaram e vão passar por aqui, para que nossa região possa se conhecer e nos fortalecer. Sim. Tem pessoas da região, nossa região é tão imensa, para a senhora ter uma ideia, nós temos o dobro, aproximadamente o dobro da população de um município aqui do lado, que é Itaguaí. Um bairro, né? Um bairro que as pessoas não se conhecem. Se elas se conhecerem melhor, nós podemos criar laços e, de uma vez por todas, acordar para o nosso potencial, que é enorme. Sim. Né? E eu digo isso para a senhora porque eu a conheço desde o início lá, né? Eu trabalhei por quase 30 anos com o carro de som. Sim. O Santa Cruz é uma extensão do trabalho que eu já desenvolvia. Sim. A senhora é uma das pessoas que eu também presenciava da maneira que eu podia na parte comunicacional, com o carro de som. E colaborava também com o nosso trabalho, né? Um dos nossos parceiros. Todos temos que nos ajudar, né? Sim. E a missão desse podcast é essa, que nós possamos criar uma identidade própria, um local tão populoso que não tem identidade própria. Nós somos aqui ludibriados, nós somos procurados de 2 em 2 anos, eles falam que é de 4 em 4 anos, não, são de 2 em 2 anos, nós somos importantes, eu, você e todos aqueles que têm um projeto são os primeiros que são procurados. Sim. São os primeiros. Sei bem como é isso. E é isso, dona Jurema. Esse projeto tão lindo que a senhora desenvolve e até hoje, com tudo que a senhora já conquistou, ainda precisa de uma ajuda regional, de moradores daqui que possam colaborar, pelo menos com o sustento do projeto. Sim. A gente vai falar aqui mais daqui a pouco sobre a conquista que a senhora teve com o Luciano Huck, né? Com aquele projeto maravilhoso, mas tem que manter, né? Não é só ter. O mais difícil que ter é você ter a manutenção para aquilo continuar funcionando, né? Por isso, da sua pergunta anterior, já pensou em desistir? Porque apesar de ter recebido esse presente, né, que você citou agora, que vai passar, há momentos que tenho vontade de desistir pelo fato de eu me sentir assim, impotente. Porque eles precisam ainda muito. A comunidade precisa muito ainda. A instituição precisa fazer mais. Por exemplo, nós temos uma sala de informática linda que não temos profissionais. Tem um espaço, né? Porque todos são voluntários da instituição. Então, assim, como você tem uma sala daquela e você não tem profissional para ministrar a aula de informática para aquelas crianças, jovens e adolescentes? Então, é complicado. Então, há momentos que dá para desistir. Só que eu creio muito em Deus. E a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naqueles que recuam. Então, grosseiramente falando, Deus não tem prazer nos covardes. Por isso que eu continuo.
Isso aí. É cada dia, entendeu? Tem que buscar Deus, né? Porque é a única forma de a gente É a minha conseguir, força, né? É a força. Minha fortaleza. Nós podemos aí ver algumas fotos aí para a senhora contar a história. Eu sei que não dá para contar tudo esses 18 anos, mas a gente vai fazer uma síntese, né? A senhora vai verbalizando, a gente vai visualizando. Esse aí é o logotipo, foi o primeiro, né? Inicial, de 2005. Uhum. Né? Essa história eu acho muito rica, que é a mistura de raça, né? Porque negro, branco, eu entendo que nós somos apenas uma raça só. Isso, a raça humana. A raça humana. Né? Independente de eu cor sempre de digo pele. isso também. Para mim existe a raça humana, né? Independente de cor de pele. E o coraçãozinho no meio é justamente isso. Quando abre ali a pele preta, a pele branca, né? A pele negra, e o sangue sai da mesma cor. Não conheço ninguém que seja diferente. Até hoje eu não conheci. Não. Eu sou da área de enfermagem, né? Da área da saúde. Uhum. E já vi muitos negros e brancos, e quando corta é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, e o coraçãozinho vermelho é simbolizando o amor de Deus por todos nós. Tem esse logo, mostra a câmera do meio, por favor, a do meio. Esse aqui é o mais recente, né? Tá aqui após o presente, né, que nós recebemos, houve a troca do logo, né, e me falaram, isso é normal, isso acontece, né? Então, eu tenho guardado esse primeiro logo, né, que tem libras ali, que é a língua brasileira de sinais, está escrito Jandes, né? Aí é a primeira aluna. Isso aí foi uma festa, uma das festas, né? Nós ganhamos muito presentes. Né? Essa primeira aluna, ela tem uma história muito especial na minha vida. Eu assisti o parto dela, chama-se Eduarda, é minha neta primogênita, né? A Eduarda se formou em professora, e aí ela estava pequenininha, né? Agora está com 22 anos, fez agora em março. Ela está fazendo faculdade de pedagogia e é uma voluntária na instituição. Então, meu orgulho, minha neta aí. Céu Rian, é o antigo da instituição também, cadeirante, me ama e é flamenguista. E essa foto aí? Eu aí com o Jefferson e a Jéssica, né? A Renata, uma mãe, que é minha neta Elisa, minha princesa. Essa mulher de amarelo, ela fez o aniversário dela, pediu para vir comemorar na ONG, quando ela soube da minha história, né? Até uma funcionária da prefeitura. Aí fez bolo, salgadinho, foi uma linda festa. Essa de amarelinha ali é a Jaqueline, né? É surda. Aí a minha turma do INES, quando eu fiz o curso no INES, que foi meu terceiro curso. Eu fiz primeiro na Igreja Batista, depois eu fiz na Faculdade FEUC, e depois eu fui para o INES, Instituto Nacional de Educação dos Surdos. É a professora aí naquela festa, né? É, que fez a festa, esse é o Rian. Pula-pula? Eu sou uma criança grande, né? No meio das crianças eu viro criança também. Aí eu tinha vontade, que na minha época não tinha essas coisas em criança, né? Aí eu falei, será que eu tenho coragem? Aí minha filha me encorajou, aí eu entrei, minha filha Elisiane, né? E me encorajou, eu fui lá pular um pouquinho. Essa Natália, uma voluntária, que passou por nós também, ficou um tempo conosco. Eu quero agradecer, deixar claro aqui também, agradecimento ao CRAS e à Zira, da Urucânia, né, que nos emprestou um espaço. Então, essa aqui foi um período que tivemos a fisioterapia. Doutor Gilberto e o seu Milton, que colaborava, né, e teve o aniversariante do mês também. Aquela ali é a Hebe Maciel, que está comigo até hoje, mais de 10 anos conosco, é pedagoga. Renata, a mãe da Renata, Jaqueline, que é surda. Miriam Rocha Queiroz, é de Listrado. A surda que eu tive que arranjar uma surda para ir para conseguir fazer o curso. Essa de Listrado, blusa vermelhinha ali. Alex, dá para voltar só um pouquinho? O Alex, aquele menino da ponta, é meu sobrinho. Passou por nós também, foi aluno nosso. E hoje ele está na Marinha, né? Já como tenente, está na Marinha. É uma alegria. A senhora fica orgulhosa quando... fico, a minha família. E as gerações parceira. Que passaram verdade. Essa se formando, né? É a irmã da Jaqueline, que estava na festa conosco. A criançada aí. Criançada que ano foi esse, lembra?
2007. Foi no começo, né? 2007, 2007, 2008, né? por aí. É lá em frente à sua casa, né? É, na rua João Batista Rita, Aham. 169, Conjunto Urucânia. Antiga Rua 16. E essa ocasião aí? Foi um presente que o prefeito Eduardo Paes deu para um grupo de mulheres. Né? E essas mulheres são mães de crianças, a maioria crianças com deficiência e lideranças. Eu fui convidada e fomos lá para o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Eduardo Paes, olha aí, ó, presente está guardado com muito carinho. Jaqueline, Falcão e a Miriam, minha primeira surda. E essa aqui é a sala mais recente, né? É a sala da Já segunda parte. Já a da segunda parte, tá? A gente vai ver, a gente vai falar sobre ela. Do segundo momento da casa. Pode passar. Né? Essa aula é de... Como é o nome do negócio que eu falei mesmo, gente? É a sala de informática. Digitação. Mas também tem... Esse negócio famoso aí que vocês fazem, como é o nome? Corta aí, gente. Rede social, né? Não. Eu esqueci. Faz essas coisas. Tá. É gráfica. Né? Design gráfico. Design gráfico. É coisa da idade, tá, gente? Repara não. Pode passar essa daí que tá... Dá pra falar sobre ela? Tá meio... Mas dá pra falar, engraçado. Aqui foi em 2013, né? Que eu ganhei um prêmio do Jornal Extra. Sim. Né? Meu agradecimento sempre, eternamente, ao Jornal Extra, ao Rodrigo, a Pablo Ramós, né? Que você conhece, né? Que descobriu a minha história. E foi feito... Pablo foi o meu fono. Ele é fonoaudiólogo. Eu digo que ele é meu pai, minha mãe, meu filho, um pouco de tudo. Sou muito agradecida. Então, ganhei um prêmio do Jornal Extra, né? Ganhei com 77 mil votos na época. E o padrinho foi o governador do estado na época, né? E o Luciano Huck, que foram os nossos padrinhos, né? Sim, sim. O governador nos cedeu o terreno, né, no Conjunto Urucânia, e o Luciano Huck... Lá na Rua 3, né? Onde é hoje. Na verdade, o endereço é a Rua Ailton Adalberto Mortati, sendo que a instituição ela pega 3 ruas, que é a Rua 3, que é Demerval, e a Rua 2, ali é a antiga Rua 2. Rua 27. Aquela mais larga lá na frente, atrás. É a Ailton Adalberto Mortati. Sim. Né? Sim. Então... Pega aquele quarteirão que tem 3 endereços. Mas o oficial é Ailton Mortati. Isso aqui é só dos nossos... uma moção que a senhora recebeu. Nossa moção, né? Aqui foi agora recente, né? Sim. Dia 20. Essa já é um pouco mais antiga. Né? Então... E você já no projeto, já na Casa Nova, né? Na Casa Nova, a primeira turminha de balé da Casa Nova. Que foi dia do autismo, né? Dia 2. Foi uma homenagem para os autistas. E essa foto aí? Essa foto ela é muito especial também. Todas são, né? Mas eu sou muito grata a essa pessoa. Chama-se Adolfo Breder, que está aqui ao meu lado, né? Esse senhor aqui de blazer, né? É um blazer azul escuro, né? Ele me ajudou muito, sou muito grata. Eu sempre falo gratidão sempre, né? Porque eu não sabia escrever projeto. Então, ele fez um projeto, ganhamos um projeto da prefeitura, tivemos a oportunidade de ter 4 funcionários, né? E também escreveu para o Instituto Rio. Então, eu sou muito grata a essa pessoa. A gente está um pouquinho distante, né? Porque a vida vai tomando outros rumos. Isso aí. Mas eu deixo muito claro o quanto eu sou grata ao meu querido amigo Adolfo Breder. Poliglota, fala 6 idiomas, um amor de pessoa. Isso também é no projeto, né? Isso é lá dentro da instituição, já na Casa Nova, né? Foi um evento para surdos. A maioria são surdos que vieram nos visitar. Aquela é a amiga Valéria fazendo uma interpretação de Libras. A Jurema lá atrás, escondidinha lá, ó. Isso. Com a mãozinha. Isso aqui foi uma criação da minha filha. O Amor nas Mãos. Elisiane? Elisiane. Um abraço, Elisiane. Então, eu sou muito grata a Deus por muitas pessoas, né?
muitos voluntários que passaram por nós. E quando eu falo meus 2 filhos, porque Elisiane é metida. A minha gelatina nunca foi boa, porque eu nunca fui boa de cozinha, né? E a minha filha sabe fazer uma gelatina maravilhosa, né? Então, assim, ela fazia desde que eu faço gelatina. Então, eu sou muito grata ao voluntariado dos meus filhos, né? Que sempre colaboraram nessa festa. E foi a primeira festa, Dia das Crianças, em 2017. Não, 2016 ainda, essa. No mesmo dia, essa foto. A Renatinha, a Rayane. Queria falar sobre aquela pessoinha ali, pode? Dá tempo? Volta aí. Qual? Patrícia, psicóloga, ficou comigo 6 anos, voluntariamente. Quem é a Patrícia aqui? Patrícia aqui. Essa aqui? Essa, Patrícia. Sim. Ela é psicóloga e ficou conosco por muitos anos, se doando por nós. Lá atrás é Rosana, que é surda, né? Ali é Miri e Jaqueline, que são surdos. Né? Essa aqui tem a deficiência, nasceu assim. Humberto também tem a deficiência. Estava na mesa de cirurgia, não conseguiu. E as 2 cadeirantes, Rayane e Renata. E agora, na Casa Nova, estamos, essa semana, ofereci a casa, que eu costumo dizer que ela é minha, mas ela não é minha, ela é nossa, da comunidade de Urucânia, para titularização dos moradores da Urucânia. A SEAB está fazendo a entrega da titularização para os moradores, que muitos moram ali, a maioria 30, 40 anos, mas não tem escritura definitiva. Então, o Marcelo Machado, que é um ativista daqueles, né? Todo mundo conhece a capacidade, a força que o Marcelo tem, a dedicação. E já tive em muitos projetos com o Marcelo. Já participando de vários. De vários, né? O Marcelo não para. Então, a casa está sendo cedida por 2, 3 meses, quanto tempo eles precisarem, para fazer a entrega, né, da titularização. Essa senhora, Dona Maria, inclusive irmã da minha igreja, minha irmã em Cristo, recebendo a titularização dela. Né? Esse é o diretor da SEAB, de imobiliária. Marcelo aí, meu amigão de muitos anos, né? Recebendo das mãos da diretoria da SEAB a documentação. É a minha salinha que eu recebi das mãos. Aqui eu chegando, dia 9 de setembro, chegando na minha casa. Eu assisti esse episódio, assisti. Isso aqui já foi um segundo momento com ele, né? Esse foi quando enganaram a senhora, né? Não foi lá do... Não, esse... Pra fazer a desculpa, não foi esse, não? Não. Não, ainda foi outro episódio, já foi, né? Quando me convidaram, que um grupo de empresários queria conhecer a minha história e de outras instituições. Falaram isso para a senhora? Falaram isso para mim, olha, e aí eu fui para lá. Eu tenho certeza que a Elisiane e o Robson sabiam de tudo, não é não? Não, nem eles sabiam? Não sabiam. Só pediram que eu fosse com uma pessoa, né? Eu fui com uma pessoa, minha grande amiga, Isolete, né? E chegamos lá no teatro, né? Foi muito emocionante também, né? E aí recebi esse abraço carinhoso, gostoso aí. Ai, minha cara. Ele só falava assim, a senhora não vai desmaiar de novo, não. Porque no primeiro momento que eu desmaiei, foi quando eu recebi o prêmio. Sim, sim. Né? Ainda nem sabia da casa. Não sabia da casa. A casa foi esse dia 9 de setembro. Foi presente para você? Olha a casa aí. A casa que foi entregue pelo nossa Luciano casa, Huck. da nossa comunidade. Qual foi o nome desse projeto mesmo? Um por todos, todos por um. Sim. O nome do quadro, né? É o nome do quadro. Um espaço lindo, né? E aí é o meu coração fora do peito. São meus netos. A outra foto que tinha minha filha. Então, não pegamos nem minha filha, nem meu filho. Mas aqui são meus netos aqui. Meus amores. A netaiada da Dona Jurema. Meus amores. Está faltando 2, na verdade. Esbarrei aqui. Está faltando 2, que é o Pedro Henrique e o Cauã. Sim, né, sim. Que moram lá em Realengo. E essa é minha caçulinha. Minha marrom bombom. Tem mais foto? Não, né?
E agora precisa se manter aquela casa, né? Ai, E ai. o que eu peço é, para quem está nos assistindo, você que não conhece, tenho certeza que tem muita gente aqui em Santa Cruz que ainda não conhece o seu projeto. Muita gente. Porque Santa Cruz ficou, esses anos todos, segmentada. Parece que são aldeias. A gente tem que acabar com isso. Tem que unificar para a gente criar, como eu falei, essa identidade, né? Então, você que mora em Santa Cruz, Paciência, Sepetiba e quer ajudar a Jandes, Jurema, Amor nas Mãos para Deficientes e Surdos, eu vou perguntar para você, como que faz para ajudar? Eu sei que tem as redes sociais, tem o WhatsApp, né? Sim. E o que a senhora precisa mais? E outra coisa, antes da senhora responder, qual a sua expectativa do futuro, né? Para Jandes, o que a senhora espera? Será que daqui para frente vamos ter mais santacruzenses, pessoas de bom coração que vão abraçar a manutenção que ganhou? Foi muito lindo o projeto. Mas, como eu falei, tem que manter, né? Porque é uma série de custos, professores e um custo normal da instituição, né? A parte logística também, que precisa ser sanado todo mês, né? Como é que faz para... Como é que a pessoa faz? Procura a senhora direto? Como é que faz? Sim, nós temos uma conta, né? Do Banco do Brasil. Uhum. Aí as pessoas vão até conta no Banco do Brasil, então não precisa de ajuda, né? Temos uma conta, temos o Pix, que é no CNPJ da instituição, né? Que é 08 909 057 1000 contra -10. A gente vai deixar na descrição do vídeo. Sim. Para aqueles santacruzenses que de bom coração, que querem ajudar a Jandes. Sim. E vão entrar em contato. Podemos deixar também o seu contato lá do WhatsApp, né? Sim, sim. Pois não. Posso deixar na descrição? Pode, então. Pode sim. Então, nós temos, assim, tem uma lista de agradecimento para muitas pessoas. Pode falar. Né? Nós tivemos as pessoas perguntam, como a senhora se mantém? Eu sou aposentada, então, meu pouquinho colaboro com a instituição, né? Tenho algumas pessoas que colaboram, né? Olha, eu vou depositar R$50 para a senhora, outro 100, outro 200. Então, assim, o verdadeiro, como dizia minha avó e minha mãe, pouco com Deus é muito, né? Um pouco se torna muito porque as pessoas fazem essa doação com muito amor, né? Eu creio nisso, com muito carinho. Então, a gente vai tentando da forma como a gente vai conseguindo organizar as coisas. Nós temos, nos agradecimentos, a Térnio, né? Ganhamos um prêmio da Térnio. Então, foi um valor que também nos ajudou bastante, porque nós temos jiu-jitsu, nem todas as crianças têm roupa do jiu-jitsu. Então, com esse valor da Térnio, nós podemos comprar roupa do jiu-jitsu para a criançada, sim, igualmente para o balé. Entendeu? Quero também agradecer aqui, falando no jiu-jitsu, é o Cleiton Ramos, que é um voluntário há 12 anos. Cleiton, meu Cleitinho. Digo que é filho, já é neto, né? Tivemos vários professores de balé, né? Tivemos a Bruna, só que a Bruna terminou a faculdade e a fila anda, né? Então, a Bruna está trabalhando. Tivemos a Natália, né? Tivemos também a Karina, que agora foi para São Paulo. Então, muitas pessoas para agradecer, né? E tivemos também o Gabriel e a Paula. Então, assim, que estão atual, e Jailson. Então, isso, pessoas só do balé, né? Voluntários só do balé. Então, com a ajuda da Terna, a gente consegue dar uma grade de passagem para essas pessoas. Isso me deixa muito feliz, mas muito angustiada. Com certeza. Porque as pessoas precisam pagar suas contas. Isso né? aí. Então, eles precisam ter um salário digno, decente, né? Que é lindo ser voluntário. Lindo, maravilhoso. Mas as contas chegam. Quantas salas tem ali? 9. 9 salas. Total, são 9 no salas. Momento, quando atualmente... eu falo 9 com os banheiros e cozinha. Sim, total 9. mas atualmente, quais são as atividades que a senhora está conseguindo desenvolver ali? Com voluntariado, né? Voluntariado. Se não fosse, não conseguiu, estava parado, né? Nós tivemos uma parceria, ganhamos um prêmio também do Instituto FI, né?
Então, também tivemos essa verba, também podemos dar uma ajudinha de custo. Então, a gente tem que, assim, ver o que é possível. Então, 4 voluntários receberam uma doação no agrado, né, para a passagem, né, uma ajuda de custo para a passagem. Da outra verba, quando chegou, a gente tem que pensar no outro. Funciona dessa forma, pensando com a cabeça o tempo todo, né, como fazer para agradar a todos. Embora tenha consciência que são voluntários. Né, eu não tenho como dar um salário, todos têm termo de voluntariado, têm o contrato de voluntário, né, mas, na verdade, tem essa documentação porque eles têm realmente um coração voluntário. Né, a maioria são voluntários mesmo. E o que acontece? Para manter, né, esses voluntários, quando chegam essas ajudas, que a gente vai vendo como fazer. Aí a sua pergunta, futuro. Futuro, nós estamos esperando que consigamos editais, né, e que consigamos entrar nos editais, porque inscrever é uma coisa, ser selecionado é outra coisa, né? Falando-se Brasil... Emenda parlamentar... Falando-se Brasil, sabe como é que funciona, né? Infelizmente, né? Entendeu? Precisamos que alguém olhe para nós, né? Com um olhar de amor, com um olhar de carinho, para um trabalho, como todos reconhecem que é um trabalho sério, né? Eu moro no Conjunto Urucânia há 40 anos, praticamente, né? Comecei no quintal da minha casa, hoje temos aquele espaço bonito, mas há necessidade de parcerias para manter esses voluntários de uma forma mais digna, digamos assim. A gente precisa de parceiros, precisa realmente que olhem para nós, empresas da comunidade, comerciantes locais da comunidade que queiram abraçar. E moradores mesmo. Eu ouço muito sobre isso em capacitações. Busque voluntários idosos que estão aposentados, que queiram colaborar, né, com a instituição, se doando para aquele espaço, claro, dentro do limite de cada um. Né? Então, a gente está, assim, de portas abertas, coração aberto, para receber quem queira colaborar com as nossas crianças, com a ONG Jandes, né? Até mesmo assim para explorar todo o potencial daquele espaço, né? Que tem um potencial grande ali de ajuda, mas tem que haver essa ajuda da comunidade, né? E inclusive, pode falar. Desculpa, inclusive a respeito das atividades, né? Como você perguntou. Dá para fazer muita atividade ali, né? Nós, 2024, né? Estamos aqui iniciando 2025. 2024. Jiu-jitsu, né? Que é o Cleitinho, esses anos todos. Nós temos artesanato, Tatiana, voluntária, mãe. O balé, a dança do carimbó, temos a Libra e temos o coral de Libras. Sim. Né? Então, assim, e a informática e o design gráfico. Tivemos todas essas atividades em 2024. Em 2025, nós estamos ainda nos organizando, devido às 2 cirurgias que eu fiz. Sim. Estou retornando agora, retornei agora, dia 5, né? Ontem, que eu estou voltando para a instituição, para as atividades. E eu quero perguntar para a senhora o seguinte: qual a mensagem que a senhora deixaria para aquela pessoa que também tem esse coração, que quer ajudar o próximo, mas encontra dificuldades? Olha para a sua câmera e fale para essa pessoa. Eu gosto muito de um texto bíblico. Quando eu falo em texto bíblico, eu não falo no Evangelho, crente, Bíblia, né? Eu falo no texto da palavra de Deus que eu creio. O mais importante é o amor. Não desista dos seus sonhos. Se fala muito isso. Mas o importante é o amor. Porque quando me chamam de boba, de burra, de louca, de tudo que me chamam, eu só vejo o alvo, que é o amor. Porque fazer alguma coisa, se você não tiver amor, é melhor não fazer. Seja o que for. Se você é de serviços gerais, faça com amor. Ninguém é obrigado a fazer nada. Então, se você quer fazer alguma coisa, faça com amor. É muito diferente. Porque o amor dá uma força muito grande. Isso.
para você vencer barreiras, para você tentar ir mais além. É difícil, é muito difícil. Nada é fácil. Mas se você não se dedicar, não se esforçar e colocar o amor em primeiro lugar, né, não adianta fazer. Essa é a mensagem. Seja o que você fizer, faça com amor, né? Porque o mais importante é o que a Bíblia Sagrada fala. O mais importante é o amor, né? Então, tem vários textos na palavra de Deus falando do amor, né? Deus falando do amor o tempo todo. As pessoas falam da mulher prostituta. O que Jesus fez ali? Ele não atacou aquela mulher como todos queriam que atacasse. Não estou aqui pregando o evangelho, mas ele mostrou o amor o tempo todo, né? Então, quando as pessoas falam, porque eu me dou com as pessoas que têm suas opções sexuais, abraço e beijo, porque Deus ama todos. Então, quem sou eu para não amá-los, né? Então, assim, o mais importante é o amor. Por que você se preocupou com o deficiente? Porque o mais importante é o amor. Então, essa a minha mensagem, né? E aqui, no nosso logo, esse J é de Jesus. Poucas pessoas sabem disso. Ah, é? É porque se eu colocasse Jesus, amor nas mãos para deficientes surdos, possivelmente muitas pessoas não frequentariam a instituição. Eu não vou para aquele lugar, não é aquele negócio de crente. Então, por isso que o J de Jesus não é de Jesus, tá? É de Jesus e está Jurema, para que a casa fique aberta para todos, porque todos conhecem como a dona Jurema é. Eu acabei de sair da instituição e recebi uma visita de 2 jovens queridos, e um deles é o Miele, que você conhece, né? Conheço. Eu sou muito grata a muitas pessoas. O Miele, o neto, a irmã dele, né? A Glícia, foram meus voluntários, muita gente, né? E agradecer a Fernanda da Terna, muita gente que colaborou, que colabora, né? Eu não quero falar só dos meus filhos, todos voluntários, a diretoria, né? Eu tenho uma colinha aqui. A diretoria, a nossa diretoria, né? A equipe de todos os voluntários, entendeu? Que colaboraram, as igrejas evangélicas da comunidade, a Assembleia e a Congregacional, que você conhece, né? Também, que colaboraram comigo, financeiramente mesmo, né? Eu estou citando essas 2 igrejas, que são as igrejas que colaboraram. Então, com carinho, com a palavra, com oração, né? E agradecer a Deus o carinho e o respeito da minha comunidade ao meu trabalho, né? Nós temos aí a camisa, quer mostrar? A camisa da instituição? Bota aqui, ó. Isso aí. Ó, coloca assim, ó, para poder aparecer na câmera lá. Aí, ó. Associação Beneficente Jurema Amor nas Mãos. Projeto Mãos que Falam com Amor. Tem que fazer em Libras, né? Não pode encerrar sem mostrar o amor em Libras, né? Que é um gesto muito lindo. Você poder falar do amor com as mãos. Ó, que Deus te ama, Claudinho. Sabe? Amém. É muito lindo. Amém. Tá bom? Dona E a todos vocês. Dona Jurema, não dá para contar tudo aqui nesse espaço, né, nesse tempo, mas foi a síntese, só para o povo santacruzense conhecer mais um pouquinho da senhora, da sua história, uma história tão bonita. E o Santa Cruz pode estar profundamente agradecido pela sua presença, a senhora ter aceitado o convite de estar aqui junto conosco, tá? Obrigada. Meu muito obrigado. Espero que as pessoas colaborem para que a Jante possa continuar ajudando a quem precisa. Sim. Tá? O povo brasileiro, apesar de tudo, é um povo fraterno que ajuda, verdade. Mas a gente precisa buscar, através dessa informação descentralizada, distribuída, nós temos nas mãos agora essa informação para poder mostrar o nosso bairro, a nossa gente, a nossa cultura, o nosso esporte e pessoas como a senhora. Muito tá? obrigada. Muito obrigado. Agradeço imensamente. Quiser falar para sua câmera, falar o que você quiser para encerrar esse momento especial. Cara, quero agradecer a Deus mais uma vez e sempre, né? Agradecer a oportunidade, o convite, e dizer para que todos
deu o prazer de ir lá conhecer a ONG Jante, né? É porque às vezes as pessoas querem ajudar, pensam ajudar. Será que é verdade? Será Vai que lá, existe? vai lá ver. Vai lá, vai conhecer. Passa uma tarde, vão de bermuda para correr no campo, que tem um campinho de futebol também. E agradecer sempre a vida do Luciano Huck, porque as pessoas falam, como ele falou, tá? Dona Jurema, eu não dou nada, são os parceiros. Então, buscaram a Lafayette, né, que são contêineres, né? A Lafayette, sou agradecida à diretoria, à presidência da Lafayette, que colaborou, né, nos cedendo aqueles contêineres para ser a nossa casinha, né? E tem muita gente, os voluntários todos, amaram. É difícil você citar nomes, quando você pode entristecer alguém, magoar, porque esqueceu de fulano e ciclano, né? Mas eu sou grata a todos da diretoria, todos que já passaram por lá, né? Sempre serei grata a essas pessoas. Catiúcia, né? Foi a primeira fonoaudióloga, primeira técnica que nós tivemos na instituição, colaborou muito tempo conosco. Todo mundo vai e fica uns 4 anos. E tem outra coisa boa, né? Que quase todo mundo que passou por lá, ou todos, quando saem de lá, saem para algo melhor. Muitas pessoas desempregadas que uma escola, né? Então, assim, e as pessoas começam a amar, sabe? É uma experiência muito, muito maravilhosa. Só convivendo ali para que as pessoas sintam o amor. Kelly me ajudou muito. Época da pandemia, assistente social, Thelma e meus 2 filhos foram lá, porque ganhamos muita cesta básica naquela época, né? Tanto do governo do Estado como da primeira-dama, né? Sim. Do presidente. Né? Posso citar nomes? Pode, e aí, claro. Michele Bolsonaro, né? Eu digo assim porque chegou da parte. Sim, sim. Né? E a Aline Castro, do governador do Estado, né? Então, assim... Então, o Cláudio Castro e a esposa, né, que mandaram muitas coisas para nós, através do Instituto do Rio Solidário. Então, assim, é muita gente para a gente agradecer, porque as pessoas são muito ingratas, né? Ah, não pode falar no governador, tem que falar sim. Serei sempre grata ao governador que me cedeu aquela sessão de uso do espaço. Deus o abençoe. Abençoe Amém. todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Tivemos aqui a presença da dona Jurema, fica em Urucânia, né? Jurema Amor nas Mãos, fica ali na... Vamos falar Rua 3, porque muita Rua gente 3, não sabe. Antiga Rua 3 do Conjunto Urucânia. A entrada Se você quer visitar, conhecer, quais são os dias que está funcionando lá? De segunda a sexta-feira. As portas estão abertas. Isso aí. E estamos com inscrições abertas para capoeira, jiu-jitsu, balé, libras... Tá tudo aberto lá, as atividades. Não se esqueça de se inscrever no canal, batendo aí no sininho para receber as notificações, para que o YouTube possa lhe entregar mais sobre o Santa Cruz Pod, principalmente para você que mora aqui na região. Agradeço ao operador Hugo Ângelo, nosso produtor audiovisual, Josué, que está agora fazendo parte da equipe de Santa Cruz Pod. Parabéns. Você que está vendo uma cara diferente... é a obra do produtor audiovisual Josué. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no Santa Cruz Pod. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Dona Jurema. Obrigado, você.